Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi muito doído. Doído demais. Ouvir da boca do homem que eu amava que ele estava gostando de outra. E o pior é que eu até já imaginava quem era essa outra. Eu podia jurar que era Marli. A atitude dos dois, quando estavam próximos, era, no mínimo, estranha. Eu sentia que eles mudavam. Claro que até então era apenas uma suposição, apenas uma desconfiança. Tanto que nunca comentei nada com nenhum dos dois. E pensar que ela era minha amiga. E pensar que eu desabafava com ela e lhe pedia conselhos. Mesmo depois de confessar que esta outra era ela, a Marli, o Rui me jurou que pelo menos até aquele momento ainda não tinha acontecido nada entre os dois. Só que eu, francamente, não acreditei. Há muito eu vinha notando aquela atmosfera diferente entre eles. Eu ainda perguntei se era realmente aquilo que ele queria, desmanchar o nosso namoro. E como ele confirmou, eu decidi deixar o caminho livre. Não adiantava prender do meu lado um homem que já não gostava mais de mim, que tinha dito na minha cara que estava apaixonado por outra. Foi duro, foi doído, mas é que não tinha outro jeito. Se ele não me queria mais, que seguisse o seu caminho. A Marli, minha amiga, hein? Não teve sequer a decência de me procurar para tentar se explicar ou pedir desculpas. Nem isso ela fez. Era o mínimo que eu podia esperar, pelo grau de amizade que tínhamos, ou que eu pensava que tivéssemos. Ela não me deu a mínima satisfação. Simplesmente roubou meu namorado e começou a desfilar de mãos dadas com ele pelo bairro, como se nada demais tivesse acontecido. Um dia nos cruzamos na rua. Ela ao lado do Rui. Eu numa calçada, eles na outra. Logo no comecinho, o Rui ainda me cumprimentou, assim com um gesto de mão, enquanto ela simplesmente me ignorou. Empinou o nariz com aquele ar de arrogância e fingiu que não tinha me visto. Inacreditável, para quem até bem pouco tempo eu considerava uma amiga. Com o tempo, acabei me acostumando a ver os dois juntos. Até porque não tinha alternativa. Morávamos no mesmo bairro. Praticamente vizinhos de muro. Até que depois de alguns meses, eu comecei a trabalhar e perdi completamente o contato com eles. Para mim foi a melhor coisa do mundo. Pelo menos assim, sem vê-lo, eu talvez conseguisse tirá-lo da cabeça com mais facilidade. Depois disso, quase 3 anos se passaram. Confesso que quase já nem lembrava mais do que tinha acontecido. Acabei superando, embora não tenha sido fácil. Minha história com o Rui e a Marli era, digamos, uma página que eu tinha virado na minha vida. Até que numa sexta-feira, bem na hora do almoço, eu distraída, caminhando pela Rua 15, quando de repente me deparo com ele. Eu já tinha esquecido. Eu já tinha superado. Só que eu não sei explicar, quando o vi diante de mim, eu não estava preparado. E a verdade é que o coração começou a bater forte. Meu Deus, fazia tanto tempo. Quase 3 anos. Ele meio sem jeito falou: Carolina, nossa, quanto tempo.
Você não mudou nada. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem, mas... E você? Está fazendo o que da vida? Só Deus sabe o esforço que eu fiz para demonstrar naturalidade. Eu estava tão nervosa, tão emocionada. Eu disse que coisa estranha é o coração da gente. Se alguém me perguntasse, há 15 minutos atrás, sobre o que eu ainda sentia por ele, e sobre aquela história triste do passado, eu diria que tinha esquecido. E parecia que tinha mesmo. No entanto, bastou vê-lo na minha frente para o coração bater forte. Uma emoção que eu não sabia nem explicar. O fato é que ficamos ali em plena rua 15 conversando. Ele então me contou que continuava morando no mesmo lugar, trabalhando na mesma firma. Apesar de vizinhos, a gente não se via há muito tempo, porque eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, final de semana dificilmente saía. Ele me contou que continuava morando no mesmo lugar, trabalhando na mesma firma, ou seja, sua vida não tinha mudado muito. Quando perguntei da Marli, ele ficou sério. Então, Carolina, a gente terminou. Quer dizer, ela terminou. Mas não diga. Mas quanto tempo faz isso? Está fazendo uns 20 dias agora. Nossa, mas o que houve? Sinceramente, nem eu sei. Foi ela que terminou. Mas, e você? Você ainda gosta dela? Ele não respondeu. Continuou sério olhando para mim. Fiquei até meio encabulado. Que foi, Rui? Tá me olhando assim por quê? Nada. Estava aqui me lembrando do tempo em que a gente namorava. Você lembra? Lembro, claro. Ele então quis saber como estava a minha vida. Se eu estava com alguém, se tinha namorado. E como eu falei que estava sozinha, ele me convidou para tomar alguma coisa no final do dia, depois do expediente. Relutei um pouco. Cheguei a inventar que tinha um compromisso. Só que no fim ele acabou me convencendo. Marcamos então de nos encontrarmos num barzinho ali perto. Um lugar que costumávamos frequentar quando éramos namorados. Depois que nos despedimos e cada um seguiu seu rumo, foi inevitável me perguntar se eu tinha agido certo aceitando aquele encontro. E eu digo isso porque eu tinha penado tanto para tirá-lo da cabeça. Só eu sei o quanto tinha sofrido para conseguir esquecê-lo. Isso se é que tinha conseguido mesmo. Porque aquela minha reação quando o vi diante de mim, em plena rua, tinha me deixado confusa. Meu Deus, a gente quando não gosta de uma pessoa, quando supera um romance, um namoro, a gente não sente aquelas coisas que eu senti. Querendo ou não, a simples presença dele ainda me perturbava. Aquele reencontro tinha mexido comigo. Não adiantava negar. De qualquer modo, mesmo sentindo o perigo no ar. Quando o relógio marcou 7h30, lá estava eu, sentada junto dele naquela mesa. A certa altura, ele ficou assim com os olhos parados em mim. Exatamente do jeito que tinha feito lá na rua, quando a gente se encontrou. Mais uma vez, fiquei sem jeito e perguntei. E agora, Rui, que foi? Tá me olhando desse jeito por quê? Nada. Estava aqui pensando no quanto eu fui bobo.
Ué, como assim? Sei lá, Carolina, às vezes a gente faz coisas que só depois de muito tempo é que se dá conta da besteira que fez. Eu estou falando de nós dois, da Marli. Olha, se arrependimento matasse. Quando ele falou aquilo, olhando para mim daquele jeito, senti com mais intensidade ainda o perigo. Tanto que o interrompi. Rui, acho melhor a gente não falar disso. O que está feito, está feito. Até porque não dá para mudar o passado, né? Não, eu sei, você tem razão. Mas mesmo assim, estou falando sério. Errei feio quando te troquei pela Marli. Aliás, eu nunca consegui te esquecer, sabia? Que é isso, Rui? Você está falando isso só porque a Marli terminou o namoro. Não, não é por isso não. Juro para você, é sério. Eu sei que você não acredita, mas estou falando a verdade. Mesmo com ela, muitas e muitas vezes, eu pensei em você. Olha, não vou negar que foi bom ouvir aquilo. Claro que foi bom. Só que, apesar disso, eu sabia que não devia acreditar nele. Não que estivesse duvidando das suas palavras, mas é que, convenhamos, mesmo que elas fossem sinceras, verdadeiras, mesmo que ele estivesse falando a verdade absoluta, nem isso tinha evitado que ele me trocasse por aquela outra. E depois, eu tinha custado tanto para esquecê-lo. Na verdade, ali, diante dele, é como eu já disse. Eu nem tinha mais tanta certeza de que o tinha esquecido de verdade. Não nego que fiquei balançado. Eu não queria correr o risco de me iludir novamente e sofrer tudo de novo. Ele mesmo falou que fazia só 20 dias que eles tinham terminado. É muito pouco tempo. Vai que eu me iludo e os dois reatam o namoro. Deus me livre. Passar novamente por tudo que eu já tinha passado. Só que apesar do risco, eu estava ali diante dele. Tinha aceitado o seu convite. E o problema é que o Rui tinha os seus encantos. Não era à toa que eu tinha ficado apaixonada por ele. E o pior é que ele sabia. Ele parecia ler nos meus olhos o quanto ainda mexia comigo. O resultado não podia ser outro. Ele começou a dizer que estava com saudade. Começou a recordar nosso tempo de namoro. Ele começou a repetir que nunca tinha conseguido me tirar do pensamento, que tinha sido um tolo ao me trocar pela Marli, até que de repente falou: quem sabe a gente ainda tem uma chance, Carolina? Pensa bem, por que não? Afinal, só depende de nós. Eu não tenho ninguém. Você também está sozinha. Ele fez aquele comentário. E aproveitando a minha hesitação, se aproximou de mim e me roubou aquele beijo. De repente, eu me vi mergulhada num passado que eu julgava enterrado. Tinha começado tudo de novo. Olha só, Deus sabe como me senti depois daquele reencontro. Foi como se o tempo não tivesse passado. Foi como se aqueles quase 3 anos não tivessem existido. Depois que saímos do bar, ele ainda quis fechar a noite numa suíte de motel. Mas pelo menos aí tive forças para resistir. Ele então me deixou em casa
E antes de entrar, ainda ficamos trocando carinhos na frente do portão. Antes do último beijo, ele ainda me fez aquele convite. Escuta, você não está afim de ir comigo para Morretes domingo? Morretes? Por que não? Lembra quando a gente ia? Então, é sempre bom relembrar os velhos tempos. Vamos fazer o seguinte, domingo eu passo bem cedo aqui para te apanhar. De tardezinha a gente está de volta. Olha, eu parecia ter entrado numa máquina do tempo. Sempre íamos a Morretes, pelo menos uma vez por mês, nos nossos tempos de namoro. A gente descia pela estrada da Graciosa. Era tão bom, era tão gostoso. De repente me senti como se nunca tivéssemos nos separado. Repito, era como se aqueles 3 anos nem tivessem passado de verdade. E foi assim que passamos aquele domingo, como se ainda fôssemos namorados. Como se nunca tivéssemos nos separado. Acabamos até fazendo amor, dentro do carro, na subida de volta. Foi como se aquela paixão nunca tivesse morrido. Do jeito que eu tinha me iludido, porque durante aqueles 3 anos, eu cheguei a pensar que eu tinha esquecido. Só que agora, ali, beijando novamente aquela boca, sentindo o cheiro dele, gemendo de prazer, eu me dei conta de que nunca o tinha esquecido de fato. Aquela paixão não tinha morrido. Estava apenas adormecida. Ainda ficamos namorando mais um tempo na frente do portão de casa, até que no fim, ele repetiu: Carolina, no fundo, eu nunca te esqueci. Por que a gente não volta, não tenta mais uma vez? Olha, apesar de estar feliz, e só Deus sabe o quanto eu estava feliz, apesar do dia maravilhoso que tínhamos passado juntos, eu ainda não estava me sentindo 100% seguro. Rui, não sei. Além do mais, tem a Marli. Carolina, eu não tenho mais nada com a Marli. A gente terminou, eu já te falei. Eu sei, mas será que você ainda não gosta dela? De repente vocês se entendem de novo e... Eu não quero sofrer tudo de volta. Você me entende? Ele então me abraçou, tentando me convencer. Carolina, largue mão de ser boba. Já falei, terminei tudo com ela. É de você que eu gosto. Vamos tentar de novo? Meu Deus, qual a mulher no meu lugar, apaixonada, que não entregaria os pontos? Era o que eu mais queria. Até porque, sei lá, eu senti que ele estava sendo sincero. Só que mesmo assim, apesar de querer reatar aquele namoro, mais do que tudo na vida, eu não sei explicar, mas me deu medo. Eu não me senti segura para dizer sim. Rui, não vamos fazer nada precipitado. A gente tem todo o tempo do mundo. Vamos fazer o seguinte. Pensa melhor em tudo que você me falou. Veja se é isso mesmo que você quer. E enquanto isso, eu aqui do meu lado penso também. E outro dia, a gente conversa com mais calma. Tudo bem? Tá certo. Eu acho uma bobagem, mas se você prefere assim. Olha, quase mudei de ideia. Quase voltei atrás e o abracei, dizendo que no fundo eu não queria pensar em nada. A minha decisão já estava tomada. Minha resposta era sim.
que eu queria ficar com ele mais do que tudo na vida, quase. Porém, em vez disso, a gente se despediu e eu entrei. Por dentro, só eu sei como estava feliz. Era como se eu tivesse recuperado a alegria de viver. Previ uma noite gostosa, um sono leve, depois de tudo que tinha acontecido naquele dia abençoado. Tudo indicava que eu tinha recuperado o amor da minha vida. Tinha sofrido durante muito tempo. Depois pensei até que tivesse esquecido. Mas a paixão tinha me despertado para a vida outra vez. E agora, tudo indicava que nada mais podia atrapalhar a nossa felicidade. Ele mesmo insistiu para que retomássemos o namoro. Eu é que não quis. Talvez por medo, por insegurança. Só que a vida é tão cheia de surpresas. A cabeça das pessoas é tão estranha. Previ a melhor noite da minha vida. Imaginei deitar a cabeça no travesseiro e sonhar com aquele dia maravilhoso. Depois acordar. E quem sabe reatar o namoro. Namoro que ele quis reatar a todo custo. Que eu não aceitei simplesmente porque tive medo, insegurança. Só que para minha surpresa, antes mesmo de deitar a cabeça no travesseiro, recebi uma mensagem dele. Era quase meia-noite quando o celular apitou. Carolina, você me desculpe, mas eu acho melhor você esquecer o que a gente conversou. Eu pensei melhor e acho que você tem razão. Afinal, a gente já tentou uma vez e passamos um dia gostoso juntos. Só que de repente, sei lá, eu acho que eu confundi as coisas. Se cuida, tá? Beijos do Rui. Eu li e reli aquilo 10 vezes, uma atrás da outra, sem querer acreditar. Me perguntando, será que isso é uma brincadeira? Meu Deus, ele só faltou se ajoelhar na minha frente. Fazia poucas horas, tentando me convencer a reatar o nosso namoro, dizendo que era de mim que ele gostava. Que tinha sido um tolo por me trocar por aquela Marli. E agora me manda aquela mensagem, dizendo que tinha pensado melhor. Dizendo que talvez eu tivesse razão. Quase caí da cama quando li aquilo. Juro que não entendi nada. Como também não entendi por que ele me falou aquilo por meio de uma mensagem. Em vez de me ligar ou falar pessoalmente, olhando na minha cara. Confusa, liguei para ele na mesma hora, querendo saber o que tinha acontecido para aquela mudança tão brusca, tão radical. O que o tinha feito mudar de ideia em tão pouco tempo? Meu Deus, nem parecia o mesmo Rui de algumas horas atrás. Até sua voz estava diferente. Me desculpe, Carolina. É como eu já disse. Eu pensei e cheguei à conclusão de que você tinha razão. Acho que eu me precipitei. Mas como assim, Rui? Meu Deus, quando você saiu aqui de casa, você parecia tão decidido. Deve ter acontecido alguma coisa para você mudar de ideia. Me conte o que foi. Pelo menos isso você me deve. Tá certo, Carolina. É que
A Marli descobriu que a gente desceu para Morretes. Aí quando eu cheguei em casa, ela estava aqui me esperando e... Ele falou aquilo e parou no meio da frase. Já prevendo pelo que ia ouvir, perguntei: e o que, Rui? Vocês voltaram? É isso? Desculpe, eu não queria te magoar, mas é que eu gosto dela, entende? Gosta dela? Meu Deus, hoje, não foi ontem, não foi ano passado. Você quase me convenceu a reatar o namoro, dizendo que era de mim que você gostava, que tinha esquecido dessa Marli. Foi hoje que você me falou que tinha sido um tolo, um estúpido, quando me trocou por ela. Como que você me diz agora que é dela que você gosta, Rui? Sei, Carolina, você tem razão. Sei lá, eu tava confuso, tava carente, aí, sei lá, troquei as bolas todas e... Acabei confundindo os sentimentos. Pensei que... Desculpe. Eu não queria te magoar. Deus do céu, maldita a hora em que reencontrei esse homem. Foi o pensamento que me ocorreu naquela hora. Se eu soubesse, teria desviado o caminho. Eu só não entendo como foi que me permiti fazer de boba uma segunda vez pelas mesmas duas pessoas. Eu já tinha me curado daquela dor. A ferida já estava cicatrizada. Aí, de repente, ele reaparece na minha frente. Me leva na conversa de novo. E me faz sofrer tudo que eu já tinha sofrido. Eu não entendo por que esse homem me deu esperança, quando nem mesmo ele tinha certeza do que queria, se é que não tinha mesmo. Porque eu já cheguei a pensar que tudo aconteceu meio que de caso pensado. Quem me garante que aquele nosso passeio não tenha sido planejado de propósito, só para despertar ciúmes na Marli? Por que não? Uma pessoa que é capaz de te jurar amor eterno, de garantir na tua frente, com os olhos mais sinceros que eu já vi, que tinha esquecido da outra, que era de mim que gostava, e dali a algumas horas, fazer o que ele fez, é capaz de tudo. E olha, se foi esta a sua intenção, se foi mesmo de caso pensado aquele nosso passeio, parabéns para ele então, porque ele conseguiu o que queria. Afinal de contas, os dois estão juntos de novo. Quem mais uma vez ficou chupando o dedo fui eu. Quem ficou mais uma vez com o coração aos pedaços foi a boba aqui, de novo. Passei quase 3 anos da minha vida tentando arrancar esse amor do meu peito, para no final entrar na mesma canoa furada e sofrer tudo novamente. Não foi justo. Quando eu pensei que tinha conseguido esquecê-lo, ele apareceu na minha frente e me mostrou o quanto eu estava enganada. Quando pensei que finalmente estava livre, aí veio a vida e me mostrou que o sofrimento não tinha acabado. E o pior, que talvez eu siga escrava desse amor ingrato o resto da minha vida.